Eles disseram que eu não sou de lutar. Eles disseram que eu não posso ser. Eles disseram que eu não passo de... Gente, vocês viram? Nós aqui de novo, né, Ellen? Ah, mas nunca é de novo, né? Sempre a vez. E hoje, assim, eu tô tão empolgada. A gente tem uma presença tão linda, né? É tanto linda por dentro quanto por fora. Um pouquinho que ela falou aqui, a gente já pôde visualizar muito do que é. E já vou falar o nome, né? Doutora Clara Érica aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de um tema bem importante, recorrente, e é necessário a gente trazer para vocês um pouco mais de conhecimento a respeito, tá bom? Qual é mesmo nosso tema, Paula? Oi, minha gente. É Rose, minha gente. Olha, muito. Não é chocante, eu chego, eu tô assim. Mas eu vou empatar aqui a Paula e eu vou já interferir aqui na conversa, né? O nosso tema hoje é estupro e o inconsciente. Como nós temos uma psiquiatra e psicanalista, né? Eu falo logo dos dois. Então a gente veio com esse tema hoje, que é o tema, né, minha gente? É o tema da atualidade. Da atualidade. Do momento, porque né, diante dos acontecimentos recentes, não sei que dia você estará vendo esse programa, mas assim, há poucos dias a gente veio aí de vários casos, né, de estupro, né? Se tornam públicos, né? De figuras públicas, né, uma atriz, né, também, e de um profissional, né, no hospital, dentro do hospital onde ali ocorreu um estupro de uma mulher na hora que ela estava dando à luz. Então, esses acontecimentos assim motivaram a gente a falar sobre esse tema, né, e relacionar isso a esse machismo, ao patriarcalismo, né? Como é que a gente vê essa cultura mesmo, né, do estupro, no sentido de relacionar isso com o machismo? Será que tem relação? A gente vai discutir isso, né? A gente vai aprofundar um pouquinho esse tema para poder a gente tá aí contribuindo para um debate mais profundo e tentar mesmo, né, superar essas dificuldades da nossa sociedade, porque vamos e venhamos, minha gente, a nossa sociedade está meio doente. Pois é, né? E aí vocês viram esses fatos que a Paula falou. Tem um outro fato bem recorrente que bombou aí nas redes sociais, né? Foi o caso da menina de 11 anos, uma juíza que obriga, né, a não interromper uma gravidez que foi fruto de estupro. Então, assim, são coisas que viralizaram, mas que não necessariamente significa que aquilo é um fato pontual. O que a gente está aqui no nosso modo desmedida de ser e de falar para vocês é descortinar aí alguns sentidos mais profundos e despertar a crítica e, por que não, pensar em transformar. Isso. Né? Sim, e a gente está aqui porque a gente acredita nisso, sim, que a gente pode fazer um mundo melhor, né? A ideia a gente sempre encerra. Mas a gente está aqui bem ansiosas e ansiosos, né, para ouvir um pouco mais da doutora Clara Érica, mas não sem antes dizer o objetivo, né, Paula? Nosso objetivo hoje, então, é discutir, né, a recorrência da questão do estupro e relacionar isso ao machismo e ao patriarcado, né? Então a gente vai aprofundar esse debate aqui com vocês, tá bom? Gente, a doutora Clara que está aqui, né? A gente é uma alegria gigantesca recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Ela prontamente aceitou e a gente ficou todas bombas aqui, que ela disse que assiste a gente. Então, olha essas desmedidas, minha gente. Olha, super com certeza. Assim, eu sou uma pessoa que fiquei emocionada quando eu vi um grupo de mulheres querendo construir um programa para falar sobre as questões das mulheres aqui na nossa cidade, com temas tão relevantes e com tanta bravura, né? Porque não é fácil falar de tudo isso, não é fácil enfrentar, né, tantos desafios de mulher, né, da vida de mulheres, e tentar transmitir para nós mulheres uma certa união, né? Uma união que nós unidas conseguimos ir muito mais além, né, nesse mundo. Precisamos, né, dessa união. Quem é um
pouco dessa mulher maravilhosa que nos fala, doutora Clara Érica. Ela é médica formada pela Universidade Federal de Alagoas. Ela também é pós-graduada em psiquiatria pelo Hospital Albert Einstein e ela também é psicanalista. E é uma mulher assim maravilhosa, incrível, não é? Que veio hoje dividir um pouquinho com a gente, um pouco da sua experiência, um pouco do seu conhecimento. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Pois é, minha gente, como é bom, né? Vocês veem mulheres aí que estão nos assistindo. Vejam só o nível das desmedidas, né, minha gente? Nós temos, assim, mulheres diversas que nos assistem. Nós temos mulheres e homens, né, pessoas que gostam realmente dos temas que nós trazemos, e isso é muito importante. E esse tema hoje, né, é um tema, eu particularmente acho muito doloroso, mas, assim, nós precisamos levar todo tipo de tema para que as mulheres venham ter, né, conhecimento da necessidade de observar mais mulheres mães, né, mulheres que convivem, né, com homens, né, nos seus ambientes familiares, né, e mulheres que também abusam, eu acredito que tenha. Tem, né? Tem de tudo, né? Gente, Mas, pra emendar um pouquinho, né, tentar trazer um pouco de leveza que a gente precisa para respirar, né, doutora Clara? Verdade. Mesmo trazendo aqui temas densos, mas com o nosso estilo também de tentar despertar um bom humor. Gente, aí você disse que essas pessoas que nos assistem, eu chamo de corajosos e corajosas. A gente não vem aqui para falar coisa bonitinha, coisa agradável. Para agradar não. Entreter, nem fazer dancinha, nem ser só bonitinha, né? Nós viemos aqui realmente para falar de temas polêmicos e tá aqui um tema que é marcante. Que dói muitas vezes de falar, porque a doutora Clara estava falando há pouco tempo de atravessamentos, né? E assim, como esse tema atravessa a vida das pessoas, de nós mulheres, porque a gente sabe de alguém, a gente sempre sabe de um conhecido, às vezes de pessoas tão próximas da gente, que passaram por uma situação como essa, o que mostra como a coisa está enraizada aí na sociedade. E nós passamos, às vezes, e a gente nem sabia que era um estupro. É verdade. E é isso que a gente vai falar aqui, mas eu tô bem ansiosa para ouvir a doutora Clara. Pois é, e eu já começo perguntando, né, minha gente, que assim, eu sou desse jeito, doutora. Doutora Clara, você acha que o estupro sempre assombrou a nós mulheres ou já tivemos mais vulneráveis? Nos diga. A questão de quando remete para essa questão de ser vulnerável, isso está muito baseado em como a nossa sociedade ela foi construída, né? Os pilares que a nossa sociedade ela foi fundada com relação à própria mulher. E justificando, né, uma certa proteção para a gente, foi aí onde foram cometidas várias, né, atrocidades nessa nossa história de mulher e que muitas vezes a gente quer naturalizar, mas não é natural, né? Hoje a gente tem que desmistificar muitas questões, porque ao longo do tempo foi tido como é natural, mas para uma mulher não é natural muitas vezes, né? É um atropelamento. É como assim, deixa eu tentar, não é? Também entender o que você está dizendo. Eu acho que é mais ou menos assim. Não é que a gente é vulnerável, nos tornam vulneráveis por meio de uma cultura que é desenvolvida em torno do que é o feminino e do que é o masculino. Torna aquilo fácil de acontecer, né? Aquilo ali não é algo, meu Deus, não, é algo fácil, é algo corriqueiro, é algo, como ela disse, naturalizado muitas vezes, né? Uma mãe que muitas vezes não quer deixar que a filha denuncie porque, sei lá, tá ali, foi o pai ou um avô, alguma pessoa que fez e que contribui financeiramente. Né? Paula, e quando o próprio pai, né, e a mulher, ela se vê coagida a denunciar o indivíduo, né, que é esposo, que é companheiro, que é pai, né, e aí eu vou fazer isso. Então,
ou ela se prende por conta das violências que já sofre, né? Assim, ou ela se prende pela necessidade financeira. E se prende muitas vezes também por todo o enfrentamento, né, que ela vai passar. Sim. Porque muitas vezes essa questão do estupro, a mulher está lá arrasada psicologicamente, não tem forças para reivindicar nada, porque é uma questão que atravessa a mulher, né, e você se sente violentada, né, e você está ali esvaziada de palavras. E aí o que é encarar uma delegacia onde a primeira pessoa que vai estar lá vai ser um homem para receber? E muitas pessoas dizem, é a delegacia da mulher, e a delegacia da mulher. Nunca é como a gente pensa, né? Nunca funciona assim. Então, sempre, na maioria das vezes, não tem uma delegacia da mulher. Naquele interiorzinho vai ter lá a delegacia, que a mulher vai ter que ir lá, olhar para a cara de um homem e muitas vezes escutar piadinha. Exatamente. Então, É complicado. é uma questão que acaba passando, né? Essa questão de você, naquele momento, ir fazer a denúncia, sabe? É muita coragem, muita força, muito enfrentamento que a mulher tem que ter para conseguir realmente. E muitas são guerreiras, né? Doutora, eu já tive a oportunidade, quando trabalhava, de ver mães a dizer assim: mas ela também é safada. Uma criança de 5 anos, por exemplo, né, que eu tive a oportunidade de acompanhar, para levar para fazer o exame do IML, e quando a mãe falou assim, que a criança era safada, aquilo me chocou, sabe? De eu voltar lá na mãe, né, e me segurar, porque assim, a dor da mãe naquele momento era mais forte do que a minha raiva, né? Porque, poxa vida, uma criança de 5 anos não tem noção do que é ser safada. Então, assim, pra mim incomodou bastante, né? É uma visão bem alarmante, assim, porque, na verdade, isso é espalhado de forma geral. A mulher estuprada foi aquela que estava com a roupa curta. E tem aquela velha história de que foi estuprada, foi no beco, foi por um cara muito mal. Sim, mas ela bebeu. Tá naquele beco. Quem mandou andar pelas sozinha? ruas? Eu acho que essa doutora que ela tá falando, essa questão de que nos impõe determinados limites, né, e naturaliza. Não, é porque ali não é o espaço que você tem que estar. Você tem que estar guardadinha em casa, mocinha de perninha cruzada e bem vestida. Fecha as pernas, minha filha. Isso. Né? E enquanto a gente foi ensinando todas essas questões, né? Quem nunca escutou quando criança fecha as pernas, menina? Isso Quem nunca, né? E outra coisa, menina não pode ficar de calcinha, né, criança? Menininha, né? Não, tem que estar de roupinha. Porque o menino pode ficar sem cueca ou de cueca. Independente da idade, né? Você vê uma mulher se vestindo com uma roupa que ela se sente bem, ela se sente bonita, né? E aí você diz, olha a roupa, olha que roupa é essa. E você vê homens passeando pra cima e pra baixo, sem blusa. Não, mas homem sente calor, mulher não pode sentir. É uma coisa natural. Por isso que eu tô de própria. Né? Na barriga. Eu achei que é um movimento interessante sair daí. Pode ser o cropped, assim. Aí eu fico pensando nisso. Assim, até que ponto o fato de tentarem colocar a gente em determinados locais, restringir nossos acessos porque é perigoso, não é um reconhecimento dessa agressividade dessa sociedade, né? De saber que, realmente nós somos. Acho que não só reconhecimento, uma legitimação, dizer assim, olha, você é mulher, tu não pode, ele é homem, ele pode. Isso ele pode e ser violado. E pode ser que aconteça, viu? Pode ser que aconteça isso. Ó, de onde menos esperar, acontece. Tá, e se acontecer, a culpa vai ser sua. Você provocou, né? Ele é homem, assim, ele é homem, né? Me tocou, ele é coisa de homem. Porque começa desde pequenininho, quando a gente chega para os nossos filhos e diz, olha aquela menina como é bonitinha, né? Tá vendo? Olha, filho, chegou a menina, a gente tá vendo, olha, caçador, caça. Tu tem esse direito. Gente, por favor, né? É cada coisa. Isso me trouxe agora um momento muito assim, interessante, importante da minha vida, né? Um momento muito sensível da minha vida, que foi quando eu era uma mulher adolescente e eu assisti pela primeira vez aquele filme Joana d'Arc, né? Eu me emocionei vendo aquele filme, o que estavam fazendo com aquela mulher, estavam queimando, mas como um adolescente,
eu não entendia a dimensão daquilo, sabe? Era um filme para mim. Então, o tempo foi se passando, eu cheguei na faculdade e as coisas começaram a... Cara, não é só um filme, essa questão de mulher ir para a fogueira, de mulher estar ali, né? E com o tempo eu fui passando mais o tempo e eu fui começando a pensar, meu Deus, mulheres foram queimadas. A gente vive numa sociedade em que há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, há algum tempo atrás, só pelo fato de se nascer mulher e ser inteligente, ali já era um direito de ser posta em uma fogueira, em praça pública, ser queimado no meio das suas filhas, da população toda, mulheres, crianças, e aquela população queimando uma mulher, né? Isso é de uma atrocidade e é real. Quanto adolescente, eu achava que era um filme. Quando eu comecei a introjetar essa questão de como a sociedade ela foi cruel culturalmente com a mulher, né? Cada vez mais eu comecei a refletir, né? Como era difícil naquela época você olhar para você mãe, olhar para sua barriga e dizer, meu Deus, que seja um homem, porque se for um homem não vai para a fogueira nunca, né? Agora se for uma mulher corre o risco de ir para aquela fogueira. Então naquela época a fogueira para a mulher representava muito isso, um sinal de não seja ousada, não seja desmedida, não seja, né? Não seja inteligente, para quê? Mulher não pode, né? Mulher não pode ser Confessa uma inteligente. coisa agora, século XX. Confessa. Confessa logo. Século XXI, foi 20 não, minha gente, tô me achando, não foi século XX, né? Ei, quando eu fui mãe agora, século XXI, eu ficava torcendo. Pra ser menino? Sim, que não seja uma menina. Eu torci tanto, mas vieram duas. Porque eu já imaginava o sofrimento. É real, não tá no passado, eu não seja ousada hoje também. E esse pensamento, ele é... Culturalmente, é quando eu chamo muita atenção para isso da cultura, gente. Os atravessamentos que a gente tem ao longo da nossa própria história coletiva, né? Desde aquela época, porque não existiu só fogueiras na França, teve no Brasil, teve... E até hoje, né? As próprias fogueiras virtuais, fogueiras reais, né? Então, isso me chama muita a atenção, né? As fogueiras estão aí. E é justamente essa questão que foi implantada, né, culturalmente na mulher dentro de uma fogueira. Que hoje a gente naturalmente olha para minha barriga, será que é um menino ou será que é uma menina? Eu acho que é um menino. Na maioria das vezes é esse. Eu acho que é um menino, né? E isso foi plantado na gente lá atrás. Quando muitas mulheres estavam aqui rezando para que nessa barriga não venha uma mulher. Por quê? Por quê? Por muitos motivos, né? Que a gente sabe na pele. Um deles é que não vai parar na fogueira se não for mulher, porque só mulher... E as fogueiras virtuais, eu me lembrei agora dos julgamentos todos, inclusive assim, há casos que viralizaram, né? O caso da atriz, que deu seu filho para adoção, após um estupro, ela já estacionou, ele gerou, mas assim, ela foi queimada virtualmente, julgada, né? E a gente é constantemente julgada por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente é, e é tão simples ser mulher, né? É simplesmente por ser mulher a gente é julgada, nossas roupas, blá, blá, blá. Isso desemboca aí num assunto tão denso como esse assunto do estupro. E assim, só para declarar para vocês, eu não queria ser mãe de meninas para não serem estupradas. Então, para mim, ser mãe de meninas era tipo assim um castigo, né? E eu sou mãe de duas meninas. Então, para mim era o primeiro parto. Eu não aceitei quando a médica disse que era uma menina. Eu tinha feito ultrassom e não saía, não via, não sabia, né? E eu tinha enxoval de menino, porque na minha cabeça tinha que ser um menino. Como se menino não fosse também abusado, né? Mas a menina, pra mim, era...
E você vivia num universo bem masculino, Pois né? é, aí Você eu via muito bem a diferença. Eu quero menino, né? Quero macho. Mas aí quando veio a primeira menina, foi todo um processo. E aí veio a segunda, né? Depois de 3 anos, que eu também tinha aquela expectativa. Vai ser... Na ultrassom dizia que era uma menina, mas na hora do parto eu digo, vai vir um menino. Era outra menina, mas era justamente por essas questões, né? Por ser mulher, por ter que passar, né, algumas coisas que eu passei. E o principal fator era abuso. Ó, né? deixa eu ler. Eu acho que essas postagens assim, que inundaram as redes sociais nesses últimos dias mostram como a gente tá vulnerável realmente. E sempre fomos, não é? Eu acho que dá para ter um fechamento assim, partindo de um questionamento, né? Que ela coloca aí no final, sempre pelo homem. Eu acho que podia até ser até uma interrogação, né, pra gente se perguntar, né? Ok, a mulher ela também vai ter, ela pode ter técnicas aí, né, de estuprar, mas o que é interessante é que não é situado do indivíduo, é algo contextual, que está dentro de uma cultura chamada cultura patriarcal. Isso. Porque se tem uma forma de submeter mais uma pessoa, de dizer assim, olha, você é menor, você é submissa, é estuprando. Eu sou o macho, você é a fêmea. Tirar dela Entendi. qualquer questão poder que ela venha querer ter. De dizer assim, eu lhe uso, eu posso. Você é a meu serviço, do meu Entenda. prazer. Eu sou macho, eu tenho falo, eu tenho pênis e eu vou lhe penetrar e eu vou lhe machucar, não é? Você querendo ou não. Então, assim, isso é muito sintomático de uma sociedade adoecida, mas que é de uma história adoecida chamada regime patriarcado, que a gente está aqui para abalar. Né, doutora? Vamos perguntar mais para ela, né, Paula? Somos nós. Quero saber mais profundamente aí a partir. E aí, assim, claro que eu quero, né, saber um pouquinho da sua experiência enquanto médica, no atendimento ali. Se você recebe muitas mulheres, né, com essas demandas de saúde mental provocadas por situações, né, como estupro, e o que você vê assim na sua prática clínica, né, das consequências da saúde, na saúde mental dessas mulheres? É muito interessante essa sua pergunta, Paula, porque eu acho que um dos momentos que eu mais me senti chocada na minha carreira de médica, né, foi quando eu cheguei na porta de emergência e eu me deparei com, né, a questão do estupro. Eu não achei que isso seria o mais difícil, uma das questões mais difíceis de lidar numa porta de emergência. Mas aí foi quando começou, né, um caso de uma menina de 2 anos, um caso de uma menina de 4 anos, um caso de uma menina de 6, e os casos indo acontecer. Então, ao longo desses anos, né, eu fui percebendo como era cruel, né, essa questão do estupro, que muitas vezes a gente relaciona a mulher, mas está aí a criança, 2 anos. Dá pra gente dar uma forma a isso, uma criança de 2 anos, né, já sofrendo uma agressão tão extrema no seu corpo. Então, naquele momento, eu estava atendendo em uma porta de emergência. E aí o tempo foi se passando e eu comecei a atender no consultório, fazendo a escuta, né? Tanto com a psiquiatria quanto com a psicanálise, fazendo a escuta dessas mulheres e tentando ajudar de alguma forma, né, o que tinha se passado. Então ali a gente muitas vezes percebe um discurso de muita violência contra si mesmo, porque em um momento da vida aconteceu alguma coisa na vida dela que ela mesma às vezes não tem aquela memória presente, mas foi uma agressão ao corpo dela. Então, na repercussão da vida mental dela, ela vai ter essa agressão escrita nesse corpo. Mulheres que chegam com demandas de sonhos. Um dia eu recebi uma mensagem, né, de uma pessoa me perguntando por que sonhava tanto, né, em uma situação onde tinha sido estuprada e não conseguia esquecer. E foi isso aos 11 anos. E essa pessoa já tinha uns 30 anos. Entende? E aqueles sonhos se repetiam, era um sonho recorrente. Então, tá naquele sonho, né? Muitos momentos, o que é naquele momento
né? Não é o que é de fato. Então, pessoas que passam por o estupro, mulheres que passam pelo estupro, muitas no futuro começam com desmaio, crises de ansiedade, crises de pânico, né? E ali, com o tempo, dentro do que aquelas mulheres vão falando, vão dizendo o que está sentindo, a gente vai entendendo, vai acolhendo aquela demanda e tentando ajudar, né, a passar por essa situação e dar um novo significado para a vida continuar, né? Porque nunca vai ser amenizado. Nunca vai dizer, nunca tem como a gente dizer, vai ser amenizado, vai ser curado. Não tem. Tem como a gente prosseguir, né? E assim, uma coisa que eu acho que é importante falar dos prejuízos que isso traz para a própria vida sexual da mulher, né? Com certeza. Ela pontuou alguns danos psicológicos, né? Isso, interessante, se reflete quando se toma, mas realmente isso aí é um outro ponto. Porque, assim, vai fazer com que, assim, essa relação dela com a própria sexualidade fique de alguma forma conflituosa, afetada, né? Conflito. Porque o prazer, né? O prazer relacionado a uma dor, né? É muito difícil isso. E não é à toa, né, que nós, mulheres, temos aí muitas dificuldades na nossa vida sexual, né, com os parceiros, parceiras, para lidar com o próprio prazer, com o direito, né? Direito, né? Dizer, eu sinto prazer, isso, eu também sinto prazer, eu posso né? sentir prazer, eu posso desfrutar do meu corpo, né? E isso vem com tanta culpa, né? Que já vem normalmente. Imagina uma situação de estupro, né? Esse reconhecimento, né, na mulher se tornar mulher, vem a puberdade e você tendo na sua história, né, uma questão tão sensível e aí realmente atravessa toda uma vida sexual, né? Naquele momento de você estar e um momento que tem que ser prazeroso para você se torna um momento doloroso. Sofrimento, né? É medo para todo lado, é o medo de engravidar, é o medo de ser abandonada, é o medo como é ser mãe, é o medo de... É o medo de ser mulher. Falam muito, você vai pegar uma doença venérea, o medo de ser estuprada. Gente, aí eu me lembro muito da minha história, que é o seguinte... Eu entrei bem nova na universidade, essa universidade, eu falei, opa! Aí eu falei, agora é minha vez. Só que eu inquieta, a bichinha do trabalho, papai, mamãe, viu? Aí eu imagino. Gente, só com aquela carinha doce. Aí eu comecei a entrar em movimento estudantil, abaixo e resumir a história. Gente, olha o meu pensamento, né? Eu era virgem, eu detesto essa palavra. Eu acho que a gente tem que fazer um programa sobre esse negócio de virgindade. Mas, para não prolongar muito, eu pensei, rapaz, eu preciso deixar de ser. Porque se eu for estuprada... Tu pensava assim? Eu juro. Deus é mais. Sabe porque eu realmente pensava e eu não pensava assim, tão estranhamente do que eu realmente via ao meu redor, de uma possibilidade real. Não é? De quanto que a gente está vulnerável, mas nós não somos vulneráveis. Nós estamos vulneráveis por conta de uma cultura que nos ensina essa vulnerabilidade. E por isso que a gente está aqui, né? Para esse nosso modo desmedido de ser, dizer, para agora. Não vai ser da noite para o dia, mas eu acredito que vai ter um momento sim, tá? Que nós mulheres vamos ter aqui todo o respeito, certo? De não sermos aqui violentadas. O que isso vai diminuir muito. Porque, minha gente, vocês têm ideia do dado de estupro no nosso país? É absurdo. Gritante. Né? E assim, dentro da rede médica, hospitalar, mulheres hospitalizadas, vocês têm noção de quantos casos? Vocês têm noção? Não. Eu dei uma leve olhada, gente, só esse ano já foram 1.748 casos de mulheres que denunciaram, preste atenção, denunciaram. Quantas silenciaram? Quantas tem coragem de falar. As pessoas são pegas em flagrante, coisa do tipo, porque filho, a gente se sente tão humilhada, tão envergonhada, que a gente quer falar não. Ainda, né? Não é? Ainda. E aqui a gente está falando abertamente para dizer a você, procura ajuda.
procura ajuda, compartilha essa história, assim, com pessoas que você confia, porque você vai ver que está acontecendo do seu lado, que aconteceu com fulana, com beltrana, que está com todas aquelas que você conversar. Então é muito difícil ser mulher ainda no século XXI e no nosso país. E ainda que as instituições falhem, né? Porque se a gente está nessa situação, as instituições falharam, né? Falham, né? Ainda que essas instituições tenham falhado, a gente pode buscar ajuda na sororidade mesmo, em grupos de mulheres, né? Que se fortalecendo, porque até esse próprio programa, a gente estava conversando aqui há pouco tempo, é uma forma da gente se fortalecer, da gente buscar apoio uma na outra, né? Então não ficar só, não silenciar. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa estar bem atenta, não silenciar. Quanto mais a gente silencia, mais as coisas não se resolvem, mais ficam impunes, né? Mas continua, se perpetua essa cultura de estupro, de mulheres serem vulneráveis o tempo inteiro, em qualquer espaço que ela ocupe, qualquer que seja a roupa que ela use. Exatamente. Não é uma questão de roupa ou insinuação. É o papel da mulher nessa sociedade. É uma sociedade que está doente. Não tem outra explicação. E nós, né, enquanto mulheres também, tentar encontrar esses atravessamentos de nós mesmos que foram impostos, porque muitas vezes as mulheres têm vergonha de reconhecer para as outras mulheres, né? Que foi, e a própria mulher que vê a situação, né, já faz aquele julgamento. Então esse machismo cultural que também está dentro, e muitas vezes a gente enquanto mulher tem que se unir, tem que ver o sofrimento que cada uma carrega por questões que atravessam sua individualidade, e que ali, só se juntando, só se identificando uma com a outra, é que a gente vai conseguir realmente prosseguir, vai conseguir significar de uma maneira, né, a continuar adiante, porque tá na nossa história, né? Acho que tá na nossa história cultural, a gente tá sempre nessa luta. Por mais que o tempo avance, eu não sei se um dia a gente vai conseguir aniquilar por completo, porque é uma fundação, né? É uma fundação. Não tem como a gente mudar agora a nossa história e dizer a gente vai começar a sociedade do matriarcado. Pronto. Acabou o patriarcado e agora a gente começa o matriarcado. Não vai acontecer. Por isso que eu acredito que ao longo a gente vai amenizar algumas questões, a gente lutando, a gente se unindo enquanto mulheres, né? Mas apagar tudo que já passou vai ser impossível. E no futuro a gente vai ter gerações que vão vir com mais consciência e com mais força. Mas acho que começa com uma coisa extremamente importante, que é respeito. Respeitem os nossos corpos. E nós mesmos nos auto-respeitemos no sentido de dizer assim, eu também tenho aquele limite. E a partir do momento que aconteceu comigo e eu não consegui verbalizar, é porque foi muito difícil, né? Eu não consegui verbalizar. E assim, e a gente também culpa às vezes aquelas mulheres porque elas não falaram. Não falaram porque não deu. Ela não tinha estrutura. Muitas vezes nem percebe o quanto foi violentada, né? Não tem noção de que foi violentada, só tem aquele sentimento, aquela coisa meio estranha, né? Por que assim, tem algumas mulheres que, olha, anos e anos depois é que percebe. Exato. O que aconteceu. Isso foi ou porque assistiu um filme, ou porque leu uma coisa, ou porque algum caso se identificou. Tem uma série interessante, né? Eu sou péssima para lembrar o nome, mas né, eu vou falar brevemente, que eu acho que vale muito a pena, porque discute essa noção do que é o estupro realmente. E aí as pessoas tentam dizer, olha, não, isso não foi estupro, porque o conceito de estupro, ele perpassa muito pela noção de ter consciência de, né? Porque você fala assim, olha, peraí, você foi estuprada, então você disse claramente que você tinha ciência do que estava acontecendo, você disse não. Só que às vezes a mulher diz, peraí, será que eu fui tão clara em dizer não?
Ela será mesmo que eu duvida, disse? né? Peraí, mas eu tava lá, eu tava na casa com o cara tá dentro da minha casa. E o caso da série é dentro do elevador, eles eram amantes, né? De repente, então, eles começam ali uma relação, só que tem um momento que ela dispara. Só que ela não verbaliza totalmente, ela fala com outra linguagem, a gente tem várias linguagens. Né? E é toda uma polêmica em cima disso, porque se ninguém acredita na mulher, é claro que ela perde a ação da justiça. Ela processa, que é um grande político, né, inglês, ela processa, vira um caso assim, mas ela perde, porque as pessoas, ninguém acredita nela. Como o caso recente lá do Sul, da menina do Sul. Mari, né, se não me engano. Mari. Que foi humilhada em uma audiência pelo próprio juiz, né? Depois de ter passado tudo o que passou, né? Provas de que ela foi dopada. Depois da coragem que ela teve de ir lá, depois de do todo sofrimento psíquico, né? Que ela teve que enfrentar para levantar a cabeça e dizer para o Brasil o que tinha acontecido com ela. Foi humilhada e não deu em nada. E aí tinha o pessoal dizendo, coitado desse homem, vai ter que mudar de país. Eu ficava horrorizada quando eu escutava isso. E eu via muito isso presente nos discursos. E essa mulher? E essa mulher? Né? E essa mulher que tá aí, né? Que foi a vítima e está sendo mais uma vez o quê? Queimada numa fogueira por a gente. E ela foi muito bem queimada. Muito queimada. Né? Foi queimada. E ele é um político, ele é um homem de classe alta, isso, né? Com poder, né? Posição financeira. Isso, então, É macho. Né? É homem. Ele pode, é um macho. Pois é, E gente. ela é a menina. Quantos A menina que se absurdos. vestia e que se tirava fotos sensuais, por isso que ela foi. Porque ela foi para aquela festa. Ela tinha foi porque ela foi pra festa. E ela só tá verbalizando isso que aconteceu, essa mentira. Que ela quer aparecer, ganhar seguidores. Ela ficou famosa. Para a palhaçada, né? Sim, amiga. Não, o que dói é isso, né? Porque assim, a mulher não tem o direito de ser ela mesma. Né? E assim, outro dia eu fiz uma postagem, né? Seja você mesmo, e alguém foi lá no meu. Ele disse bem assim, como ser você mesma? Né? Você vive uma capa. Né? Você não pode ser você mesmo, porque se você for você mesmo, você vai se expor. Sim, a vida é minha. Né? Eu sou o que eu quiser. Então, assim, para mim não importa né, o que queiram, a forma que queiram que eu seja, eu sou quem eu sou. Né? Mas assim, gente, é complicado ser mulher, viu? É complicado. Mas isso, e ao mesmo tempo, né, gente, assim, aqui eu tenho um filho menino, né? A gente também tem essa questão muito sensível de como mãe de menino, né? A gente também entender que a gente não está aqui criando uma guerra entre sexos. Não, a ideia não é essa. A ideia não é essa e nunca vai se tratar disso. A questão daqui é a gente tentar humanizar uma história que foi atravessada por muita violência. Sim. E como mãe de meninos, né, de menino, hoje eu saber educar o meu filho a ponto dele ser sensível, né, à causa da mulher, de ser um homem que vai estar dentro de uma geração diferente, que vai te reconhecer, né, e que ali ele pode ter uma postura de tentar mudar, né, tentar amenizar essa história da gente. Então, não se trata, né, de uma guerra, que muitas vezes querem transformar isso numa guerra, né? Mas me diga, como é que um homem vem ao mundo? Através da mulher. Só tem uma maneira de um homem vir ao mundo. Não existe através do útero de uma mulher. E como é que o homem ele é amado? Primeiro a nossa mãe tá ali, né? Então não é uma questão de uma guerra, é uma questão realmente que atravessa um lugar. Que a gente, enquanto mulher, precisa chegar para se sentir mais segura, né? Para se sentir mais acolhida, para se sentir mais forte. Verdade, só que assim, a gente vai perpetuar essa divisão e vamos lutar por muito mais tempo se a gente continuar agindo de forma sexista. Sim. Isso é coisa exclusiva de menino e isso é coisa de menina. Porque aí, os meninos, o que é ser menino, que estão ensinando até hoje, olha, você tem direito a. Inclusive, implicitamente, a gente ensina isso. Você tem direito a possuir, não. A possuir a menina, a querer, a caçar.
não é? Ou, como tem um termo lá, apegar, né? Apegar. Como isso é a nossa selvagem. língua, né? Como é a nossa língua. Muitas maneiras, quando a gente vai se apresentar, aqui é minha mulher. Isso. Você nunca vê uma mulher dizer, aqui é meu homem. Como no nosso discurso, né? É uma questão ali. O macho só Não, mas eu já fui uma vez, já me julgaram, porque eu disse assim, aqui é marido. Entendeu? Mas eu sou mulher. É meu, porque Não, é eu bonito disse dizer que marido. tem um homem. Marido, eu ainda acho que está dentro de um contorno aí, marido. Mas essa expressão marido meu. é sua mulher é uma coisa que é minha. é muito escutada. É minha. Tem que começar, né? Ai. Gente, interessantíssimo, né? Agora eu acho que vale muito a pena a gente retomar o conceito de estupro. O que é estupro realmente? E a gente lá vai a filósofa. Vamos Pesquisar, peraí, a etimologia da palavra estupro. E aí foi lá pro latim. Estupro com S. E pasmem vocês, eu sempre me surpreendo, viu, com os conceitos. Estupro tá na raiz etimológica do sentido de vergonha, é vergonhoso. Aí eu fiquei irritada. É vergonhoso pra quem? Pra quem foi estuprado ou pro estuprador? Minha gente, é como se entendesse isso como uma questão puramente de honra, não é? Ela foi desonrada. E aí a gente, que vive aqui no estado e que dá muitos crimes, né, policial? Crimes de honra. Sim. Quanto que você já viu aí de pessoas que mataram, né? Porque violentou, porque assim, invadiu a dignidade. Então há muito essa questão assim, né? Dessa super, hiper, mega proteção feminina e esse entender que o corpo feminino ele não é dela, não é meu, não é seu, é um corpo coletivo. Então eu tenho essa necessidade, né, de fazer então uma série de artifícios aí retóricos e tal para dizer assim, olha, mulher, o seu corpo ele é ditado por regras sociais, então você deve se comportar assim assado, mas o homem tem direito a tudo, inclusive de estuprar. Mas vamos desmistificar isso porque está no Código Penal. O estupro é um crime, tá? E dá de 6 a 10 anos de cadeia, certo? Então assim, vamos se ligar. Eu acho pouquíssimo. Pois é. Né? Meu Deus. Se ligarem nessa história, eu queria fazer uma pergunta. E lutar para que essa lei valha, né? Ser julgado, os estupradores, eles serem julgados, porque o que a gente vê é um caso após o outro. Você vê a mulher que foi estuprada e cadê? Esse homem que estuprou. Tá nessa lei aí de 8 a 9 anos, quantos foram presos? É interessante buscar essa estatística. Quantos homens estão presos por estupro? Vamos comparar, gente. Porque a lei existe, né? E mas e aí? Ela vale? 60 mil casos de estupro registrados no nosso país. Em plena pandemia, viu? De 60 mil. Quantos foram condenados? E passaria essa bagatelinha de 6 a 10 anos na prisão. É caso realmente, né, de uma punição muito mais severa para que a gente vá desmistificando, não é? Essa ideia de que... Ellen, mas assim, atrapalhando você, quem faz as leis? Os homens. Eles vão fazer alguma lei a sociedade do patriarcado. É o patriarcado o tempo inteiro, né? Que está acima sempre. Porque assim, não são as mulheres que estão lá para fazer as leis. Não, porque os deputados, né, senadores, que são os que fazem as leis, qual é o percentual de homens e qual é o percentual de mulheres ali? E assim, eles não querem que a mulher alcance, né, a questão política para estar lá, para defender o que é por direito, né, dela, que ela pode defender aquilo que é dela. Não querem, então assim, quem faz a lei são os homens e eles fazem a lei que seja favorável a eles. Bora botar na mulher o próprio cumprimento dessa lei, né? A maioria dos juízes, né? Minha gente, a questão é bastante séria, mas para a gente concluir, eu queria só aproveitar um pouquinho mais do conhecimento da doutora Clara sobre essa questão dos impactos psíquicos, né? Do que sofre aí uma mulher violentada. E como ela tem essa formação na psicanálise, aí eu lembrei muito, né? Não muito, porque eu não estudei muito Lacan. O que eu li foi muito pouco. Só que o Lacan, falando brevemente, ele vai dizer assim, que a cura ela vem pela fala.
E aí a minha questão é essa, né? Como que a gente pode tratar, por exemplo, aí de sintomas que você falou muito bem, né? Que acarretam aí mulheres que sofreram esse tipo de violência, como tratar se o meio interessante, importante, o viés para isso é escoar por meio da fala e é tão difícil falar. E por isso que o tema é o estupro e o inconsciente. Porque eu acho que a dor é tão profunda que muitas de nós simplesmente nos esquecemos, né? Tá ali guardadinho, tá inconsciente. Ou até também a gente nem tem consciência de que aquilo foi uma violência, porque a gente acha que o estupro é só, e nos conceitos gerais de estupro diz assim, estupro é uma penetração, não é? Que por meio de um não consentimento. Beleza, só que assim, e nesse caso que a gente viu e vê tanto de mulheres que estão ali inconscientes, como o caso da mulher anestesiada e que não deixou de ser estupro. Então vamos largar mais essa noção de estupro e voltar aqui para a questão. E agora, como é que a gente trabalha essa coisa que provoca tanto dano, se às vezes é tão difícil falar e você nem sabe exatamente o que aconteceu bem, né? Não sabe nomear e não sabe entender como é que isso afetou de fato. Olha, quando me vem essa questão da cura pela fala, o primeiro contorno, né, que às vezes é importante falar é que o estupro não é uma doença, né? O estupro ele não é uma doença. Então, é um sintoma social de algo que está acontecendo, né? Mas para toda doença a gente procura uma cura. Mas o que é a cura? Né? O que é você estar 100% curado? Será que é uma coisa que a gente vai chegar lá? Nesse conceito de cura? Então a cura, ela vem através da fala, né? A gente começando a falar, reviver as coisas que estão ali trancadas dentro do nosso inconsciente, porque à medida que a gente vai falando, a gente organiza para fora e bota de volta para dentro, né? Com palavras. Porque tem aquele momento que a gente só está sentindo as emoções, né? Eu gosto muito dessa questão quando o Lacan começa a trabalhar com o espaço e dizer aqui, ó, aqui é o inconsciente. Então eu fecho um círculo e chamo esse círculo de inconsciente. Na minha história teve um caso de estupro e o tempo foi passando e esse caso ele foi se deslocando dentro da minha vida, né? Essa violência, os sintomas que isso vai gerar, a doença que isso vai gerar na saúde mental da mulher, porque o estupro ele não é uma doença, mas ele vai gerar o adoecimento, né, da mulher. Então, dentro da fala, a gente vai conseguir botar cada vez mais para fora a nossa história, a nossa raiva, a nossa dor, a nossa agonia e ao mesmo tempo entender, né, a nossa raiva, a nossa dor, a nossa agonia, o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa tristeza. E então assim a gente busca a cura pela fala. Busca a cura pela fala, mas o sentido completo de cura é aquilo onde movimenta a gente até ela, né? Então a gente vai estar ali buscando. Então para a mulher, essa cura pela fala em se tratando do estupro é encontrar, né, com essas palavras, esse caminho de prosseguir, esse caminho de encontrar e saber lidar com as suas emoções a ponto de conseguir ir para frente. Sim. Interessantíssimo, né? Já estamos caminhando aí para o final. Sei que tá uma delícia, a gente está aprendendo bastante coisa. Mas vamos deixar uma perguntinha para nós todas antes de saber a mensagem, né, da Clara. Gente, eu né, assim, tenho que fazer, porque assim, eu começo e termino as perguntas. Eu sou desse modelo. Né? E assim, por que ainda somos tão violentadas sexualmente? E essa é a minha pergunta, né? Por quê? Por quê? Por quê? É uma boa pergunta, né? Eu acho que é porque não nos respeitam ainda enquanto a gente merece ser respeitada. E a gente precisa impor esse respeito. E eu acho que começa muito a gente se dando esse respeito. E se dá esse respeito, eu acho que não eu ia fazer a pergunta, o que é se dar respeito? Porque assim... Eu sou antecipada. Não, porque assim, quem está nos assistindo vai dizer, assim, como é que se dá esse respeito? Não saindo de casa, se fechando no mundo, né, para que ninguém nos veja. Esse é o respeito. Que eu vou chamar, esse respeito que você está dizendo, é o respeito das caixinhas que querem colocar as mulheres.
as bonequinhas protegidinhas, porque se você sair daquilo ali, você está autorizando a violência. Isso é ridículo. Vamos fazer cair por terra já, né? Então começa com esse olhar, que eu acho que é o foco aqui do nosso livro, que é esse olhar do amor próprio. Sim. O que é amor próprio, se não for eu gostar daquilo que eu sou, e eu me lembrei muito do programa passado, que a gente falou da Medusa, né? Sim. Daquele olhar da confiança, de dizer, olha, independente do que você gosta, independente do que você queira, eu sou eu, e assim, me aguente se quiser, se não, não precisa me aguentar, porque eu já me aguento. Eu acho que isso é o respeito. Sim. Respeito por si. Autorrespeito, né? Um autorrespeito. Eu acho que a gente não tem como. Estupro é crime, né? A gente está aí dentro de uma sociedade que está realmente adoecida, né? E vem de muito tempo. E teve uma piora nos últimos anos, né? A gente teve uma piora assim na coisa do reconhecimento do lugar da mulher nessa sociedade. Eu acho que houve aí um prejuízo, né? Que a gente teve. Mas assim, qual é a mensagem assim que eu gostaria de trazer assim no final, né? Que é não ficar só, não silenciar. Eu acho que é uma das coisas que a gente poderia estar fazendo e se juntando com mais grupos de mulheres, com mais organizações que nos fortalecesse. Sim. Porque é como eu disse, as instituições falhou a família, falhou a segurança pública, falhou a saúde, falhou todo mundo. E aí a gente vai fazer o que com isso? A gente vai ficar olhando e só apalermado, porque a gente tá todo mundo assim, tá todo mundo todo mundo meio assustado, né? Pois é. Mas a gente vai ficar assim por algum tempo, mas a gente vai precisar agir. E agir, se a gente não confia tanto nessas instituições, a gente vai ter que confiar em nós, a gente se juntar e buscar fazer ilhas de forças, assim, onde a gente se sinta acolhida, se sinta amada ali, entre nós. Porque onde tudo falhar, se a gente tiver alguém que nos apoie, a gente já se sente um pouquinho mais forte. Né? Exatamente. Que mensagem você traz pra gente? E você, doutora, deixa ela só dizer assim, bem rápido, né? Por que nós somos tão violentadas sexualmente? Porque assim, você já falou, a Paulinha agora deixa a doutora dizer. É verdade. Né? Olha, um dia me perguntaram assim, como é, né, que uma mulher se torna mulher? Né? Uma pergunta, como é que uma mulher se torna mulher? Como é? A primeira questão que me veio na cabeça foi com relação ao desejo. Uma mulher se torna mulher quando ela assume o seu próprio desejo. Sim, muito boa. Né? Então, assumir o seu próprio desejo, né, é você se respeitar, é você se amar, né, é você se enxergar individualmente e ao mesmo tempo lutar contra um mundo que diz que a mulher não tem que ter o desejo, não tem que ter. Então, a gente se torna mulher quando a gente assume o nosso desejo, que não é da sociedade, do patriarcado, né? É o nosso desejo enquanto mulher. E ao mesmo tempo se respeitando, né? E aí como se respeitar em um mundo onde não há o respeito contra as mulheres? Né? Como é difícil, às vezes a gente tem que se respeitar, mas não é uma tarefa fácil, né? Esse autorrespeito. E aí é quando eu puxo mais uma vez para essa questão do respeito, né? É respeitando e conhecendo a nossa própria história de mulher, essas fogueiras que a gente passou, o estupro, como é relevante a gente estar falando sobre isso e entender que esse contexto é o nosso cenário e que a gente pode sim falar sobre isso e que a gente pode se unir, né? E que a gente pode estar junta nessa luta e também saber os desafios que vem aí pela frente, porque por mais que a gente esteja conversando, é isso. Não existe a instituição formada do feminismo ali, né? Eu vejo a causa LGBTQI+, por exemplo, hoje tem movimentos, e a mulher, que foi um movimento bem mais antigo. Isso, bem mais antigo. E a gente tenta ir se unindo com essas incentivas, né? Mais uma vez eu digo, eu fico muito emocionada com o programa das Desmedidas, porque vocês estão desbravando. E desbravar não é fácil, né?
desbravar, chamando, convocando a gente a esse discurso. Então, meu muito obrigada, né, a vocês por terem me convidado hoje para estar aqui nesse momento. E vamos lá, força, mulher. Porque hoje a gente falou como é difícil ser mulher, mas ao mesmo tempo a mensagem que eu queria deixar é como eu me orgulho de ser mulher. Nem por um momento na vida, nenhum momento, entende? Eu pensei, se eu nascesse de outra forma, vamos ter orgulho de ser mulher, porque temos, né, essa essência linda, maravilhosa, né, e que é digna de muito orgulho. Gente, a doutora fala, não tapa. Descobri que eu me tornei mulher muito recentemente. Vamos assumir o nosso próprio desejo. Pois é, mas foi um tapão, viu? Eu também vou dizer. Mas, assim, Seja mulher. E isso é muito bom, né? Porque quem estiver nos assistindo vai entender esse recadinho, né? Igual a gente entendeu aqui de pertinho. Né, gente? E a nossa amiga Paula, agradeço aí a nossa digníssima. Vamos lá, porque tem que encerrar esse programa. Se você quer, né? Mas assim, agradecer, né, a doutora Clara, né, que gentilmente veio aqui, compartilhou um pouquinho do seu conhecimento, né, sobre esse tema que é pesado, é um tema pesado, né. Queria que vocês que estão assistindo, né, curtam, compartilhem, né, ativem aí o sininho para que vocês possam estar sempre sendo lembrados do conteúdo do nosso canal, que a gente possa estar sempre levando essa nossa mensagem aqui para muitas e muitas e muitas pessoas, porque o que a gente faz aqui é com muito carinho, com muito amor, e tem um propósito, que é realmente dar um novo sentido para esse mundo que está tão violento, que está tão complicado para nós mulheres. Então, vem com a gente juntos, chama o pessoal aí que você conhece para assistir também, porque a gente traz aqui sempre conteúdo de muito valor para vocês, tá bom? Pois é, gente. Então, assim, gratidão imensa, né? Não deixem de adquirir o nosso livro e também, se necessário, tem a doutora Paula, agora tem a doutora Clara, né? Uma psiquiatra, uma psicóloga. E assim, nós temos suporte, né? Não deixe de nos procurar, de mandar mensagem, caso seja necessário. E como disse a Paulinha, né? Sigam a gente e não deixem de encaminhar, minha gente, nosso programa para outras pessoas também enriquecerem os seus conhecimentos, né? E se vocês quiserem compartilhar a sua história, quiserem vir para cá, ser entrevistado por nós, manda lá aí pelo Instagram, pelo Facebook, por onde for, sabe? Que a gente vai conversar com vocês e a gente pode estar aqui conversando. Muito bom, tragam suas histórias, né? Boa ideia, porque até então, assim, é a pessoa certa no momento certo, né? Eu já conheci a doutora Clara, acompanho ela nas redes sociais, ela tem um canal maravilhoso. Mas aí, doutora, aproveita e passa o seu canal. Aproveitando, depois Pois é, gente, eu tenho um projeto, né? Eu atendo num Psique, um espaço que eu criei de acolhimento e cuidado com a saúde mental, tanto na parte da psiquiatria como da psicoterapia. E eu estou atendendo atualmente no Metropolitan. E nas redes sociais eu sempre faço a educação em saúde, né? Que por mais que hoje o meu foco seja saúde mental, mas quem me conhece sabe que a gente aborda tudo dentro do meu canal, dentro da minha página do Instagram, que é doutora.clara.erica_psique. Para discutir, né, educação em saúde, siga lá. E é muito providencial, eu já tinha contato com ela e disse, não, você precisa do nosso programa. E de repente ela manda mensagem, eu vou falar sobre perfeito. E na hora certa que a gente estava precisando de falar sobre esse assunto, a gente achou essa mulher inteligentíssima, corajosa, linda, maravilhosa, que veio abrilhantar hoje aqui o nosso programa e contribuir tanto para a vida de vocês e com a nossa, né? A gente já aprendeu. Compartilha todo mais uma vida. Mais um programa que a gente sai mudada, né? Tá melhor, né? Imagina. Não vamos esquecer, gente, que é com amor, mas é com muita força. Sim. A gente pode sim fazer um mundo melhor. Com ser certeza. forte. Estamos juntos. Passos. É verdade. Faz minha filha, né? Ó, beijo no coração. Eles disseram